já gravei um vídeo aqui pro canal ensinando como fazer o planejamento da semana, mas eu quis revisitar esse conceito e trazer uma versão mais breve, mais sucinta, mais prática para você. Para você planejar a sua semana, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um dia para você fazer esse planejamento. Eu gosto muito de fazer entre quinta e sexta-feira da semana anterior, porque isso faz com que eu tenha uma visão mais geral da semana que vem e consiga planejar com mais efetividade. Para te ajudar, o que você pode fazer é inserir um lembrete na sua agenda que tenha recorrência semanal para você lembrar de toda quinta ou toda sexta, ou o dia que você escolher, você se lembrar de fazer essa revisão. E aí, dentro desse compromisso na sua agenda, você pode inserir uma checklist para você saber fazer esse planejamento efetivamente. A primeira coisa que eu faço quando eu planejo a semana é garantir que todos os compromissos que eu tenho na semana que vem realmente estão no meu calendário. Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, eu uso a agenda do Google, que se chama Google Calendar, e eu uso o conceito de calendário para o método GTD, então por isso que eu costumo usar mais o termo calendário do que agenda. Mas toda vez que eu falar calendário, você pode entender como agenda, tá bom? Então eu quero garantir que todos os compromissos que eu tenho sejam realmente na agenda. Então para isso eu olho a agenda em questão dia a dia. Muitas vezes eu coloco como um lembrete, um compromisso do dia inteiro, e aí eu arrumo pro horário certinho, se for o caso. Então, por exemplo, eu tenho curso de GTD que eu vou ministrar no sábado. Às vezes eu só coloco lá o curso lá em cima, porque é mais prático no dia a dia, mas aí quando eu vou realmente planejar a semana, eu coloco o horário certinho, das 9 às 18, ou das 8 às 17. Eu também verifico o calendário da Qual Daniel, que é a empresa que eu presto serviços como consultora, que é um outro calendário que fica no Outlook, que não é a minha agenda principal, para ver se tem alguma coisa lá que eu ainda não tenha passado para o meu calendário. E essa é até uma dica que eu dou. Se você tem que verificar diversos calendários, diversas agendas de outras pessoas ou em outros locais, é importante que você tenha uma agenda sua, e aí nesse planejamento da semana você olha essas outras agendas para ver se tem alguma coisa que entra na sua agenda, porque a sua agenda é o seu tempo. Então, se por exemplo, meu filho tem natação de terça e quinta das 9 às 11 horas, eu não vou colocar na minha agenda das 9 às 11 horas, terça e quinta, natação dele, caso eu não vá com ele, porque é o meu tempo. Mas se eu quiser saber que ele tem essa natação, eu vou colocar como um lembrete do dia inteiro lá em cima, falando for your information, que é o FYI, dois pontinhos, natação do meu filho das 9 às 11. Isso já faz com que eu saiba que ele tem a natação, mas eu não tô alocando o meu tempo para aquilo. E você pode fazer isso com outras informações também, por exemplo, uma reunião importante da equipe que você não estará, uma aula que vai acontecer, mas você não vai participar por qualquer motivo. Todo tipo de informação útil que você achar legal, você pode inserir aí no planejamento da sua semana. Depois que eu inserir todos os compromissos que eu realmente vou me alocar na próxima semana, eu garanto que aqueles compromissos que eu tenho que enviar convite, eu enviei o convite. Então, assim, se eu tenho uma reunião com uma pessoa na terça-feira, uma reunião que vai ser via Skype, eu coloco direitinho lá que vai ser via Skype, eu coloco o propósito da reunião, os objetivos da reunião, informação que seja importante, eu coloco lá na agenda também e envio o convite para essa pessoa. Outra coisa que eu faço também é garantir que eu planejo os deslocamentos. Isso é incrivelmente importante. Independente da cidade onde você mora, é importante que você faça esse planejamento para que no dia a dia você não tenha que ficar pensando que horas você tem que sair de casa ou do trabalho para ir para esse compromisso externo. No dia a dia você só executa. Uma vez por semana você planeja. Então, como que eu costumo fazer? Se, por exemplo, na segunda-feira eu vou ter uma reunião à tarde, logo depois do almoço, uma reunião externa do outro lado da cidade. Então, eu já planejo, vejo no Google Maps quanto tempo vai levar de carro ou de ônibus ou como quer que eu queira ir. Eu já planejo esse deslocamento. Então, se, por exemplo, vai levar meia hora, eu já me programo para sair uma hora antes, porque São Paulo tem um trânsito imprevisível. E aí eu já vejo também, já decido se eu vou de carro, de Uber, de táxi, de metrô, enfim, eu já coloco lá assim, em trânsito, dois pontinhos, carro ou Uber ou táxi, enfim. Isso me ajuda muito, especialmente quando eu tenho viagens de avião, porque aí eu costumo me programar, eu coloco o horário certinho do voo, aí eu coloco o embarque, despacho de malas e o período em trânsito até o meu deslocamento até o aeroporto, que aí no dia, isso é muito útil pra mim. Então, se sexta-feira eu vou ter um voo, sei lá, meio-dia, aí eu coloco uma hora antes embarque, ou uma hora antes despacho de malas e uma hora antes sair de casa. Isso faz com que eu saia de casa pelo menos 3 horas antes do voo, e mesmo que o trânsito atrase, eu vou chegar pelo menos 2 horas antes do voo no aeroporto, que é considerado o ideal. Isso pra mim sempre funciona muito bem, nunca tive problema com atraso em voo, sempre cheguei no horário, sempre foi muito bom. Mesmo que o trânsito seja super bom, eu cheguei antes, eu aproveito esse período no aeroporto pra trabalhar um pouquinho. A agenda serve não só pra gente se lembrar das coisas que a gente tem pra fazer, mas também pra ter uma noção do tempo que a gente tá dedicando pra cada uma das atividades. Então, se você insere os deslocamentos, isso faz com que você tenha uma real dimensão de como o seu tempo está alocado naquele dia. Inclusive, se eu tiver dias mais cheios, eu gosto de colocar os intervalos de almoço, por exemplo, para eu garantir que eu não vá marcar
agendado naquele período ali. Outra coisa que eu também faço ao planejar a minha semana é inserir informações úteis nos compromissos. Então, se por exemplo, eu tenho uma reunião na segunda-feira e já foi enviada a pauta dessa reunião, eu coloco como anexo a pauta dentro da reunião, dentro do compromisso na agenda, porque isso me ajuda a ter acesso àquela informação muito facilmente quando eu chegar na reunião. Eu já coloco o endereço certinho, eu coloco outras informações que podem ser úteis para mim. Por exemplo, quando eu tenho alguma viagem, algum voo, eu já coloco o código da reserva, qual é a companhia aérea, qual que é o voo, se eu já tiver a informação do assento, eu coloco tudo ali. Por quê? Porque quando eu estiver naquele acontecimento, naquele compromisso, é mais fácil eu olhar diretamente na agenda do que ficar procurando em outro lugar. Então, por exemplo, as minhas aulas do mestrado, eu coloco lá, aula 7, metodologia, e dentro do compromisso eu coloco qual é o texto que a gente vai ler naquela aula. Então, se eu precisar dessa informação, eu consigo acessar muito rapidamente por conta desse planejamento semanal. Outra coisa que eu faço também é olhar cada um dos dias da semana, tudo que eu tenho, então eu entro lá, clico pra segunda-feira para ver o dia inteiro, porque eu gosto de ver a semana, o padrão semanal, ver a semana inteira assim, mas aí nesse planejamento, daí agora eu vou entrar dia a dia para ver se cada um dos compromissos ou lembretes que eu tenho naquela parte de cima dos horários, né, se tem alguma providência que eu tenho que tomar para algum deles. Isso é muito importante porque às vezes eu olho assim, vai, o exemplo da aula, eu tenho aula na quarta-feira, aula de metodologia, tem que ler um texto tal, eu falo, putz, não li o texto ainda, então eu capturo, eu anoto essa providência que eu tenho que ler o texto até quarta-feira. Isso me ajuda a planejar melhor cada um dos meus compromissos e garantir que eu não deixe nada para a última hora. Isso é especialmente útil em reuniões do trabalho, em outras coisas. Então, às vezes, sei lá, eu tenho uma consulta médica na sexta-feira de manhã e olhando essa consulta médica na minha agenda, eu lembro, nossa, eu tenho que ir buscar um exame antes, como que eu tinha esquecido? Pode acontecer, mesmo com quem é organizado. Então, sabendo disso, eu me programo para ir buscar esse exame antes da consulta de sexta-feira. Uma outra coisa que você também pode fazer, e aí eu recomendo parcimônia nisso, mas por último, depois de tudo o que você já fez até aqui, é planejar alguns horários para você fazer atividades que não entrariam na sua agenda, que são atividades de planejamento. E aqui entram, por exemplo, os horários que você vai fazer atividade física, os horários que você vai estudar, os horários que você pretende dedicar para uma atividade mais demorada, de mais de 1 hora. A minha dica aqui para você não confundir essas atividades de planejamento com atividades com compromissos já agendados é você colocar uma outra cor, uma cor mais clarinha, tipo um cinza, porque isso permite que se você bater o olho na sua agenda, você sabe que o que tá em cinza ou numa cor mais clarinha, numa cor de menos destaque, você pode mudar para outro dia se precisar. Não quer dizer que esse compromisso planejado seja menos importante, mas ele é mais flexível. A dica final que eu dou para você planejar a sua agenda é um lembrete de que a sua agenda não é um jogo de Tetris, não é para você ficar encaixando bloquinhos ali no espaço em branco. É importante que você respeite os tempos de respiro da sua agenda para você ter um equilíbrio legal de atividades. Um equilíbrio que eu acho bacana é você bloquear no máximo 2 períodos do seu dia e deixar um período livre. Então, se por exemplo, você vai ter atividades planejadas a manhã inteira e a tarde inteira, deixa a noite livre. Ou então, se você tá com a manhã livre, você sabe que você consegue planejar a tarde e a noite. Especialmente no dia de trabalho, é importante fazer essa distinção. Eu, por exemplo, se eu tenho a manhã inteira planejada, eu procuro deixar a tarde livre, ou seja, sem reuniões, sem outros planejamentos, porque eu sei que tem muitas demandas do próprio dia que vão aparecer, eu tenho que processar meus e-mails, eu tenho que lidar com coisas que vão aparecer ali. Se por acaso não acontecer nada, eu tenho esse período livre para escolher o que vai ser melhor eu trabalhar, mas de modo geral, um dia que é inteiro agendado fica muito corrido para mim, eu não gosto de trabalhar assim. Dá uma olhada como fica a sua semana depois desse planejamento, que eu tenho certeza que se você seguir tudo que eu falei aqui, você vai ter uma semana muito mais organizada e tranquila. Se você gostou desse tema e você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho, porque assim o YouTube te avisa quando tem novos vídeos sobre organização aqui no canal. Tchau então e até o próximo vídeo.